Hoje a gente vai mergulhar numa das estratégias jurídicas mais espertas que existem para cobrar uma dívida aqui no Brasil, a tal da ação monitória. Pensa nela como uma ferramenta super poderosa para quem tem ali a prova de que alguém está devendo, mas não tem aquele contrato formal, todo certinho, blindado pela lei. Imagina só uma situação que, nossa, acontece demais. Um dinheiro foi emprestado, um serviço foi prestado, um produto foi vendido e a única coisa que se tem de prova é o quê? Uma troca de e-mails, umas mensagens no WhatsApp ou, quem sabe, até um cheque que já passou do prazo para ser executado. E aí fica a pergunta, né? Como é que se transforma essa prova, que é meio informal, em dinheiro de volta no bolso? E mais importante, de um jeito rápido? E é aqui que mora o grande dilema. Existe a tal da prova escrita da dívida, está lá o documento, só que esse papel não tem o que o pessoal do direito chama de força executiva. O que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que não dá para chegar batendo na porta da justiça e falar bloqueie os bens do devedor agora. Não dá. É uma prova que, por si só, não tem esse poder de ação imediata, sabe? E, olha, isso é super comum, viu? A prova pode ser, por exemplo, um cheque que já prescreveu, uma nota promissória que tem algum probleminha, um contrato que faltou a assinatura das duas testemunhas, ou o que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia, né? Aquelas conversas por meios eletrônicos que deixam bem claro que existe uma obrigação ali de pagamento. Qual seria a alternativa, então? Bom, seria entrar com um processo de cobrança normal, comum, só que esse é um caminho, nossa, bem mais longo, demorado, custoso. Mas, felizmente, a lei brasileira pensou nisso e oferece um atalho bem inteligente para esses casos. E que atalho é esse? É exatamente a ação monitória. A ideia por trás dela é sinceramente genial. Ela foi feita para quê? Para pegar aquela prova escrita, que não tinha força nenhuma de execução, e transformar ela rapidinho num título executivo judicial, ou seja, num documento com poder total para ir lá e exigir o pagamento. Então vamos lá. A definição mais formal seria basicamente essa. É um procedimento especial que vem para acelerar a vida de quem está tentando receber. A grande chave de tudo, o pulo do gato, é a tal da prova escrita. E olha que interessante, o juiz, nesse primeiro momento, não precisa ter certeza absoluta da dívida. Basta que a prova que foi apresentada para ele o convença de que, olha, é muito provável que essa dívida exista mesmo. E olha, a lista de documentos que são aceitos é bem grande, viu? Isso já está mais do que consolidado pelas decisões lá do Superior Tribunal de Justiça. Vale de tudo um pouco, desde aquele clássico cheque prescrito até e-mails e conversas de WhatsApp. O ponto central é sempre o mesmo. O documento por si só tem que mostrar que aquele direito que está sendo pedido faz sentido, é plausível. Beleza, mas como é que o credor dá o pontapé inicial nessa jogada? O processo todo foi desenhado para ser bem rápido e direto ao ponto. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro passo, o credor entra com a petição e junta a prova escrita. Segundo, ele tem que indicar o valor exatinho da dívida, com uma memória de cálculo, tudo detalhado. Terceiro passo, o juiz pega tudo isso e analisa para ver se a prova é plausível. E por último, se o juiz se convencer, ele já expede um mandado de pagamento. E aí o devedor tem 15 dias para pagar. Agora, olha que interessante esse exemplo do cheque. Ele ilustra essa transformação de um jeito perfeito. Pensa comigo. Nos primeiros meses, o cheque é um título executivo, tem força total. Depois que passa esse prazo, ele prescreve e perde essa força toda. Mas ele não vira fumaça, não vira pó. Pelos próximos 5 anos, ele meio que renasce como a prova escrita ideal para entrar com uma ação monitória. É fantástico. Ok, a partir do momento que o juiz manda expedir o mandado de pagamento, a bola muda de campo. Agora, ela está com o devedor. Ele tem um prazo, assim, curtíssimo, e uma decisão super importante para tomar. A pressão agora está toda do lado dele. 15 dias. É isso. A partir do momento em que o devedor é notificado oficialmente, ele tem exatamente esse tempo para decidir qual vai ser o próximo passo. E olha, cada escolha que ele fizer leva a um resultado totalmente diferente. E basicamente, ele tem 3 caminhos para seguir. O primeiro é o mais simples, né? Pagar a dívida e fim de papo resolve o problema. O segundo, não fazer nada, simplesmente ignorar a notificação. E o terceiro caminho é apresentar uma defesa formal, que no juridiquês a gente chama de embargos à monitória, que é para ir lá e contestar a cobrança. Então, o ponto crucial é esse. O que o devedor decidir fazer nesses 15 dias vai definir todo o resto do processo. Aquele atalho que o credor pegou pode dar super certo, ser um sucesso absoluto, ou pode virar um caminho bem mais longo e complicado.
E aqui a gente vê claramente os dois resultados principais. De um lado, se o devedor simplesmente ignora, é checkmate. Acabou. Aquele mandado inicial se transforma, de forma automática, num título executivo judicial com força total. O credor ganhou. Agora, do outro lado, se o devedor resolve apresentar os embargos, aí o jogo muda completamente. O atalho da monitória termina ali e o caso se transforma num processo comum, normal, onde tudo vai ser discutido nos mínimos detalhes. E tem mais um detalhe interessante. A lei ainda dá um incentivo para quem paga rápido. É tipo um bônus por agilidade. Se o devedor quitar a dívida dentro daqueles 15 dias, ele fica livre de pagar as custas do processo. É um estímulo bem claro para resolver logo a situação sem enrolação. Bom, e pra gente ir fechando, vamos dar uma olhada em algumas regras importantes desse jogo, que servem para garantir que as coisas fiquem equilibradas para os dois lados. Olha, uma regra que é fundamental aqui é a punição para má-fé. A lei não tolera jogo sujo. Se o devedor apresenta uma defesa só para ganhar tempo, só para enrolar, ele pode levar uma multa. E o mesmo vale para o outro lado, tá? Se o credor entrar com uma ação sabendo que a cobrança não é devida, ele também pode ser punido. Existem outras regrinhas importantes também. Por exemplo, da decisão final do juiz, cabe recurso, dá para contestar. O devedor, na defesa dele, pode até aproveitar para cobrar alguma coisa do credor. É um movimento que a gente chama de reconvenção. E um ponto bem legal. Se a discussão for só sobre uma parte da dívida, aquele valor que todo mundo concorda que é devido já pode ser cobrado na hora, imediatamente. No fim das contas, o que a gente vê é que a ação monitória é um mecanismo, assim, extraordinário. É um atalho de verdade que consegue equilibrar velocidade com direito de defesa. Mas ela deixa uma pergunta no ar, principalmente para quem é credor. Aquele seu documento, a sua prova escrita, ela é forte o bastante para convencer o juiz logo de cara e já garantir a vitória nesse jogo? Porque no final, é a força da jogada inicial que vai definir tudo.